Olá, seja bem-vindo à sexta aula da disciplina Cálculo Numérico. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação pela Universidade Estadual de Londrina e hoje o conteúdo que nós iremos estudar é a integração numérica. Na disciplina de Cálculo Diferencial Integral, você aprendeu o conceito de integral e você percebeu que uma das aplicações que nós temos para integral é o cálculo de área da região compreendida entre a curva e o eixo OX. Pois bem, para o cálculo, a estrutura matemática que sustenta o cálculo de áreas é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo contribui muito no processo de integração e que corresponde ao cálculo de área. Só que acontece que para aplicar o teorema fundamental do cálculo, nós temos que conhecer a lei de formação da função e nós também temos que conhecer a primitiva da função. Então, quando você tem uma integral que não apresenta parâmetros, nós então calculamos a primitiva da função. Ou seja, qual função que derivando resulta na f de x que estamos analisando. Essa função que, ao ser derivada, resulta em f de x, é a chamada de primitiva ou antiderivada. Então, você também aprendeu em cálculo diferencial integral algumas técnicas analíticas de como obter essas primitivas. Na análise real, nós temos um teorema que garante que se a função é contínua no intervalo AB, ela apresenta derivada, ela é integrável nesse intervalo e, consequentemente, ela apresenta primitiva. Só que, mesmo apresentando primitiva, há situações em que nós não temos métodos analíticos para obter essa primitiva. E há situações em que nós não vamos conhecer nem a primitiva e também não vamos nem conhecer a função que gera os pontos que você acabou coletando nas observações. Diante dessas circunstâncias, qual será a forma de proceder com esses dados? É nesse sentido que o cálculo numérico se coloca. Diante dessas circunstâncias, o cálculo numérico nos fornece métodos, os métodos que você irá conhecer ao longo da aula, que permitirão encontrar aproximações dessas integrais. Logo, todo esse processo é mediado por erros que são utilizados na avaliação das aproximações encontradas. Vamos então agora ao quadro com convite ao estudo. Há várias situações nas ciências em que há necessidade de calcular a integral de uma função em um dado intervalo. Mas não se conhece a expressão analítica da função, nós não conhecemos a sua lei de formação, ou a primitiva dessa função no intervalo, não vamos conseguir obter por meio das técnicas analíticas que você estudou em cálculo diferencial integral. Por exemplo, essa função f de x igual a e elevado a x ao quadrado é um exemplo clássico de função que nós não conseguimos obter a sua primitiva por meio de métodos analíticos. Nesse contexto, a integração numérica surge como uma alternativa para a solução dessas circunstâncias, desses problemas. Diante desse fato, vamos dar início à nossa sexta teleaula. Olá, tudo bem? Nessa unidade, vamos estudar integração numérica, que nos permite obter o valor aproximado da integral de uma função no intervalo. Usamos essa técnica quando a integração da função f de x pelo método analítico não consegue expressar a primitiva por meio de funções elementares. Pode parecer complicado, mas não é. Já já você vai ver um exemplo super elucidativo. Mas antes, veja o que você vai conhecer. Regra de Newton-Cotes, regra do trapézio, regra de Simpson, além do erro na integração numérica. Com aplicação nas áreas social,
de saúde, tecnológica, econômica, financeira e das ciências exatas. A integração numérica é um método utilizado quando precisamos chegar a respostas aproximadas, como no cálculo da área das paredes da famosa Igreja São Francisco de Assis, mais conhecida como a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Para calcular o quanto de revestimento é necessário para essa parede, podemos utilizar a integração numérica. Diferente do método analítico, que é mais preciso, mas que nem sempre permite obter um cálculo detalhado de áreas irregulares, o método numérico é ideal para calcular esse tipo de área. Aqui foi usada a regra do trapézio. Bacana, não é mesmo? Na nossa SR, você poderá se colocar no lugar dos 3 lojistas que pretendem implantar filiais numa cidade. Mas antes, eles precisam saber qual será o crescimento populacional usando os métodos propostos nessa unidade. Agora é só começar a estudar. Leia o livro didático, acesse o material complementar e acompanhe as web-aulas. E lembre-se de responder aos questionários das pré- e pós-aulas. É isso. Ótimos estudos e até mais! O vídeo que você acabou de assistir diz respeito à situação geradora de aprendizagem que está em seu livro. Hoje você irá conhecer uma outra situação geradora de aprendizagem. Mas antes, é importante que você conheça os conhecimentos que são pré-requisitos para a compreensão dos conceitos abordados à aula. E novamente eu digo, se você tem dificuldade com algum desses pré-requisitos, coloque-os na sua lista de estudos, no seu planejamento e ao longo da semana vá realizando os estudos desses conteúdos. Vamos então ao quadro conhecer os pré-requisitos. Temos em matemática básica as operações fundamentais como adição, subtração, multiplicação e divisão. Os produtos notáveis, operações de multiplicação, divisão, adição e subtração de polinômios. E em cálculo numérico, nós precisaremos da forma do polinômio interpolador de Lagrange, ou seja, para a compreensão dessa aula, o conceito abordado na aula 4 de interpolação, o polinômio interpolador de Lagrange, será então necessário. Vamos à situação geradora de aprendizagem dessa aula. Foi uma situação adaptada de Franco, 2006. Para a duplicação de uma avenida, um estudo de engenharia de transportes necessita do cálculo do número total de veículos que passam por ela num período de 24 horas. O engenheiro vai ao local várias vezes durante o horário de rush. Ele acaba, então, obtendo a seguinte tabela. Às 17 horas, ele contou 20 carros. Às 18 horas, ele contou 22 carros. Às 19 horas, ele contou 10 carros. Às 20 horas, ele contou 11 carros. Às 21 horas, ele contou, então, 8 carros. É importante que você observe que nós temos carro por minuto. Isso é uma taxa de variação, certo? É uma taxa de variação esse carro por minuto. Logo, o exercício nos pergunta, estime por meio da aplicação das seguintes técnicas de integração numérica a quantidade de carros que passou pela via durante o período investigado, ou seja, das 17 até as 21 horas. E você irá utilizar a fórmula Newton-Cotes, a regra do trapézio e a regra 1/3 de Simpson. Então, o que tem que ficar claro nessas circunstâncias é o seguinte: nós temos uma taxa de variação, carro por minuto. Quando eu integro a taxa de variação carro por minuto e o tempo, e eu tenho como variável independente o tempo, eu obtenho, então, a quantidade de carros que, no caso, passou por aquela rodovia naquele período, naquele intervalo de tempo. Ok? Vamos, então, dar início à primeira situação problema.
tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Iremos utilizar a forma Newton-Cotes. E a forma Newton-Cotes você irá ver ao longo do processo que ela se pauta, ela se estrutura no polinômio interpolador de Lagrange. Vamos ao quadro? Então, retomando a situação problema 1, de acordo com as informações apresentadas na tabela, estime por meio da fórmula Newton-Cotes a quantidade de carros que passou pela avenida no horário de rush. Lembrando, então, que nós temos a taxa de variação carros por minuto. Nós vamos agora ter que pensar carros por hora. E vamos levantar a primeira hipótese agora. Nós temos uma hipótese que seria uma simplificação e essa simplificação ela acarreta nos resultados que nós vamos encontrar. Se eu tenho carros por minuto, eu vou pensar que durante o intervalo de 1 hora, esse carro por minuto seja considerado uma média entre a quantidade de carros que se passou por hora. Então, eu vou pensar nesse sentido. E vou, então, multiplicar, já que é por minuto, vou multiplicar por 60. Então, essa consideração que eu levo, essa simplificação que eu levo em consideração nesse instante, implica nas soluções que eu vou encontrar. Então, 20 vezes 60, nós temos 1.200. 22 vezes 60, nós temos 1.320. 10 vezes 60, nós temos 600. 11 vezes 60, nós temos 660. E 8 vezes 60, temos então 480. Então, nós não temos mais carros por minuto, mas sim carros por hora. Levando em consideração que esse valor que foi observado em 1 minuto, essa taxa de variação de 1 minuto, seja uma espécie de média do tempo de 1 hora. A integração pela fórmula Newton-Cotes é baseada no polinômio interpolador de Lagrange. Então, a integral de f é igual à integral de a até b, ou seja, da função no intervalo a até b, f de x dx. E nós realizamos, então, uma aproximação da integral dessa função por meio do polinômio de grau n interpolador de Lagrange no mesmo intervalo. Ou seja, eu procuro realizar essa aproximação por meio do polinômio interpolador de Lagrange. Sabe-se que o polinômio interpolador de Lagrange de grau n, ele é igual ao somatório de i variando de 0 a n, da f de xi vezes li de x. Logo, eu posso então pensar que a integral é igual a integral da função f de x dx no intervalo AB é aproximadamente a integral de a até b do somatório de i variando de 0 a n de f de x i vezes li dx.
Ou seja, eu posso integrar o polinômio interpolador de Lagrange e assumir como uma aproximação de f de x. É isso que acontece nessa estruturação. Xi é definido pela variação h. E h será, então, as secções desse intervalo. Então, o intervalo AB ele será reparticionado em subintervalos. E a amplitude desses subintervalos é definida por h. Então, h é igual a b, que é o limitante superior do intervalo, menos a, que é o limitante inferior do intervalo, dividido por n, sendo n o número de subintervalos que se tem por interesse. Logo, eu tenho que x0 é igual a, que acaba sendo, então, o primeiro, que acaba sendo para nós o primeiro elemento. Depois, nós temos x1 é igual a x0 mais h, que seria a amplitude desse primeiro subintervalo. Depois temos que x2 é igual a x1 mais h. x3 é igual a x2 mais h. x4 é igual a x3 mais h, até termos o último xn menos 1 mais h ser igual a b, que é o último elemento desse intervalo. Então, a ideia, geometricamente, seria o seguinte. Seria você ter A e B. E aqui nós temos, vamos supor, que aqui a amplitude H seja igual. E você conseguir, então, pensar em x0, x1, x2, x3. A mesma ideia de repartição que realizamos quando definimos integral de rima. Aquele mesmo sentido. Então, diante dessas informações, nós já podemos pensar sobre como iremos proceder no cálculo da integral pela forma ou fórmula ou forma Newton-Cotes. Vamos então ao quadro resolver a primeira situação. Inicialmente, nós temos que preparar os dados para o processo de aplicação do método. Vamos elaborar uma variável temporal auxiliar para referenciar o tempo, o que, de certa forma, irá contribuir para que nós possamos simplificar esses dados. Então, eu faço a seguinte mudança. 17 horas, eu trago para x igual a 5. 18 horas, eu vou trazer para x igual a 6. 19 horas, eu trago para x igual a 7. 20 horas, eu trago para x igual a 8. E 21 horas, eu trago para x igual a 9. Essa mudança já vai nos permitir mudar a tabela. Então, eu teria x, 5, 6, 7, 8, 9 e f de x, que é a taxa de variação da quantidade de carros por hora. Nós temos 1.200, 1.320, 600, 660 e 480. Vamos também, agora nós vamos pôr esses dados num gráfico para analisar o que nós queremos. Quando inserimos os dados no gráfico, o que nós percebemos? Nós temos uma variação da taxa em relação ao tempo. Nós temos o tempo e nós temos a quantidade de carros por hora, que é a taxa de variação. Nós estamos interessados em saber a quantidade de carros que passou nesse intervalo de tempo. Então, é importante que você já observe que o que nós teremos que calcular é algo que está limitado entre 5 e 9. E, necessariamente, tem esses pontos como parâmetros, ok? Eu tenho esses pontos, então é algo que está compreendido nessa região que eu estou, então, rachurando. Seria o cálculo dessa área que nos interessa nesse momento. Então, nós vamos pensar num polinômio interpolador que vai passar por x igual a 5, que passe por x igual a 5, que passe por x igual a 7
e que passe no último ponto. Vamos pegar 3 pontos, os 2 pontos que estão no final, mais o ponto do meio, e vamos pensar então no polinômio de grau 2 que passa por esses pontos. Então, nós vamos pensar em algo mais ou menos assim. E vamos calcular essa área aplicando as técnicas que nós já conhecemos de cálculo diferencial integral no polinômio conhecido. Mas cabe lembrar que nós ainda estamos deixando 2 pontos fora, o que nós vamos ter que avaliar depois o erro encontrado. Então, como devemos aplicar o polinômio interpolador de Lagrange, vamos simplificar os dados, tomando somente os valores ímpares, e dessa forma vamos elaborar a tabela. Eu escolhi os valores ímpares como critério de seleção, mas cabe lembrar, conforme eu já rascunhei, que esses outros pontos, eles estão fora, e por estarem fora, nós estamos deixando uma parte de carro sem considerar. Por isso que é importante avaliar os resultados que vamos encontrando ao longo da aplicação dos vários métodos, ok? E descartando o que não for importante, ou o que não for condizente com a situação que estamos estudando. Então, temos para n 0, nós temos xn 5, e temos, então, f de xn, no caso, 1.200. Então, o 5 é o x0, o 7 é o x1 e o 9 é o x2. Com essa tabela, podemos, então, iniciar o processo de interpolação por Lagrange. Então, o primeiro valor que eu vou determinar é L0. E, nesse caso, eu irei fazer AF x. Como é o x0 sai da jogada. Então, eu vou ter x menos x1, que multiplica x menos x2. Isso no numerador. No denominador, eu tenho, então, x0 menos x1 e x0 menos x2, ok? Substituir esses valores, começo então a operação com os produtos, com os binômios que eu tenho no caso. Então, eu tenho x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 9, menos 9x, menos 7 vezes x, eu tenho menos 7x, menos 7 vezes menos 9, menos vezes menos, mais 7 vezes 9, 63. 5 menos 7, eu tenho 2. 5 menos 9, eu tenho 4 e deixo indicado o produto. Nesse passo, já posso somar os termos semelhantes, que no caso é menos 7x e menos 9x, que vai resultar em menos 16x, e já realizo o produto entre 2 vezes 4, 8. Finalizei, então, o cálculo de L0. Já vou realizar o produto de L0 com a imagem de x0. Então, eu vou multiplicar 1.200, está implícito no denominador 1, vezes L0. Como que nós vamos proceder esse cálculo? O 1.200 vai ser distribuído para todos os termos que estão no polinômio. Então, 1.200 vezes x quadrado, 1.200 x quadrado. 1.200 vezes menos 16x, nós temos, então, 19.200x. 1.200 vezes 63, temos, então, 75.600. 1 vezes 8, nós temos 8. E eu já fui, agora, na sequência, dividindo cada um dos coeficientes do polinômio do segundo grau que nós obtivemos. Então, 1.200x quadrado dividido por 8, eu tenho 150x quadrado. Menos 19.200x dividido por 8, eu tenho menos 2.400x. 75.600 dividido por 8, eu tenho, então, 9.450. Então, o produto de f de x0 e L0 de x, eu deixo guardado, reservo, e vou
para a determinação de L1. Como é L1 que está na jogada, nós vamos deixar o x1 em escanteio e vamos fazer x menos x0, x menos x2. E no denominador nós teremos x1 menos x0 e x1 menos x2. Dessa forma, nós montamos o valor de L1 e vamos então multiplicar os binômios, encontrando então L1. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 9, menos 9x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 9, menos com menos mais, 5 vezes 9, 45. 7 menos 5, eu tenho 2. 7 menos 9, eu tenho então menos 2. Eu posso então somar esses dois termos, o menos 5x com o menos 9x, que é, no caso, o termo semelhante. Então, menos 5x menos 9x, nós temos menos 14x. E 2 vezes menos 2, nós já temos menos 4. E, finalizado o L1, eu vou multiplicar o L1 com a imagem de x1, que é 600. Então, 60 vezes x quadrado, 600 vezes x quadrado, 600x quadrado. 600 vezes menos 14x, eu tenho então menos 8.400x. 600 vezes 45, eu tenho então, no caso, 27.000. 1 dividido por 1 vezes menos 4, eu tenho menos 4. Dividindo todos os termos desse polinômio de segundo grau por menos 4, eu chego em menos 150x quadrado mais 2.100x menos 6.750. Na sequência, nós vamos calcular L2. E para calcular L2, nós vamos fazer da seguinte forma. X menos x0, x menos x1, x2 menos x0, x2 menos x1. Ok? Substitui os valores e inicio então o processo de multiplicação desses binômios. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 7, menos 7x, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes menos 7, mais 35. 9 menos 5, eu tenho 4. 9 menos 7, eu tenho 2. Somo os termos semelhantes, resulta em menos 12. 4 vezes 2, eu tenho 8. E agora eu multiplico L2, que eu obtive, que é esse polinômio que nós temos aqui, pela imagem de x2, que é 480. Distribuo o 480 para o polinômio e depois eu realizo a divisão por 8, chegando em 60x quadrado menos 720x mais 2.100. Por fim, realizo então, somo tudo que é x quadrado, somo tudo que é x e somo tudo que é número sozinho. Então, 150 menos 150. 150 menos 150 mais 60, eu tenho 60. Menos 2.400 mais 2.100 menos 720, 1.020. 9.450 menos 6.750 mais 2.100, nós temos então 4.800. Podemos então escrever o seguinte polinômio: 60x ao quadrado menos 1.020x mais 4.800. Você pode perceber que todos os coeficientes são múltiplos de 60, então eu vou pôr 60 em evidência
para que você veja que na hora que a gente for realizar a integral, a situação vai ficar mais cômoda. 60x² menos 17x mais 80. Então, a área da região que nós estamos calculando, ela é aproximadamente a integral desse polinômio interpolador, variando de 5 a 9. O 60, como é constante, eu vou retirar do integrando, então eu vou ter 60 vezes, e agora nós vamos integrar, achar a primitiva desse polinômio. Eu somo uma unidade expoente e divido pela soma. 2 mais 1, eu tenho 3, então x a terça, x ao cubo, dividido por 3. Aqui nós temos um implícito, 1 mais 1, 2, então teremos 17x² sobre 2. O 80, lembra que nós tínhamos x a 0? X a 0 mais 1 seria então x sobre 1, 80x. E nós vamos fazer essa primitiva variando de 5 até 9. Isso é igual a 60 que multiplica a diferença, aplicando o teorema fundamental do cálculo, da f, da primitiva de 9, menos a primitiva de 5. Vamos calcular então a primitiva de 9. No lugar de x ao cubo, eu vou inserir 9. Ao inserir 9, realizando as operações necessárias, lembrando inicialmente pela potência, depois realizando o produto, indo por fim a soma, nós vamos chegar em 274,5. Já com a f de 5, realizando também as operações e muito cuidado com a hierarquia das operações, nós vamos chegar em 229,16667. Com isso, nós temos que a área é aproximadamente 60, que multiplica 274,5 menos 229,16667. Realizando essa subtração, nós vamos obter 45,33333, que vezes 60 nos dá a área. 2.719,9998. Por se tratar de dados discretos, ou seja, nós estamos trabalhando com contagem, nós estamos contando essa quantidade de carro, nós podemos perceber que 2.719 não dá conta da situação. Então, a gente pode arredondar para 2.720 e pensando nessa... Nós estamos muito próximo de 1,9998. Dessa forma, nós podemos afirmar que, por meio de Newton Cotes, interpolando os pontos ímpares, nós temos 2.720 carros passaram pela avenida. Dessa forma, finalizamos a primeira situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, nessa segunda situação problema, nós iremos trabalhar com a regra do trapézio, iremos abordar a regra do trapézio. Nós já percebemos o seguinte, nós fizemos algumas simplificações no problema e já chegamos no número de 2.720 carros. Só que, quando nós realizamos a opção de interpolar os pontos ímpares, o que aconteceu? Nós já sabíamos que alguma parte não ia ser considerada nesse processo. Então, agora vamos pensar na regra do trapézio. O que a regra do trapézio irá fazer? A regra do trapézio, ela não irá interpolar todos os pontos do intervalo com uma única função. Ela irá interpolar por uma função distinta cada subintervalo. E na regra do trapézio, essa função é linear.
Vamos então ao quadro conhecer a situação problema 2. Só corrigindo, a função não é linear, é uma função polinomial do primeiro grau. De acordo com as informações apresentadas na tabela, estime, por meio da regra do trapézio, a quantidade de carros que passou pela avenida no horário de rush. A tabela, eu já trouxe a tabela já que nós reformulamos na SP1, que é em cima dessa tabela que nós iremos trabalhar. Então, atenção nessa imagem que ilustra a regra do trapézio. A integração pela regra do trapézio consiste em subdividir a região de integração em trapézios e calcular o somatório dessas áreas aproximando-se da integral de A até B de f de x dx. Então, você pode perceber que nós temos x0 até xn, que seria então a última secção, e você pode perceber que nós seccionamos h, todo esse intervalo, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, até o último xn. E você pode perceber que cada subintervalo desse, nós temos interpolados uma função polinomial do primeiro grau. Então, de x0 a x1, nós temos essa função que interpolou. De x1 até x2, olha só, nós temos essa outra função polinomial do primeiro grau. De x2 a x3, nós temos outra. De x3 a x4, ó, pode perceber que nós já subimos um pouquinho da região da função. De x4 até x5 e do xn-1 até o xn. Então, para cada subintervalo, você tem associada uma interpolação polinomial do primeiro grau. Ou seja, professor, nós vamos ter que pensar em todas essas situações? Não, nós iremos construir uma fórmula e aplicar essa fórmula. Então, você vai perceber que é bem mais simples do que a situação que nós realizamos anteriormente. Decorrente dessa estratégia, se tem N, o número de trapézios que nós iremos utilizar. Quantos trapézios ou quantos subintervalos nós queremos utilizar? H é a altura de cada trapézio. E o H vai ser considerado da mesma forma que consideramos anteriormente. O H vai ser a amplitude desse subintervalo. Lembrando que a altura do trapézio, nós pegamos aqui. A altura do trapézio está aqui, ó. Olha só como que o trapézio está formado. Base maior, o que seria a base menor. Aqui a altura são trapézios retângulos que nós estamos trabalhando. Onde x0 é igual a x1 igual a x0 mais h, x2 igual a x1 mais h, xn igual a xn menos 1 mais h igual a b. Então, a integral de a até b de f de x dx, ela é aproximadamente meio que multiplica a soma de x0 e xn, ou seja, a imagem do primeiro número, do primeiro valor do intervalo, mais a imagem do último valor do intervalo, mais f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, até a penúltima, a f de xn menos 1, que multiplica h, que é a altura do trapézio. Classifica-se como extremos, f de x0 e f de xn, e internos, f de x1, f de x2, até a f de xn menos 1. Podemos, então, escrever de um modo genérico a integral de a até b de f de x dx, sendo aproximadamente meio que multiplica o somatório das imagens do extremo mais o somatório das imagens dos internos, que multiplica h. Então, nesse caso, você não precisará interpolar a função, conforme fizemos anteriormente. Nós vamos aplicar essa fórmula no cálculo da integral. Vamos, então, ao quadro. Então, temos a situação que nós estamos trabalhando. Ela foi plotada um gráfico. E esse gráfico, eu vou desenhar o que a regra do trapézio irá nos proporcionar. Então, nós temos que no 5 aqui, nós temos uma linha reta, o 9 também, que nós vamos calcular de 5 a 9, e a regra do trapézio, ela irá interpolar em cada
subintervalo. Então, você já pode perceber que H vale 1. Então, a gente vai aproveitar a própria secção que foi nos dada pela observação. H, vamos pensar como H valendo 1. E com isso, nós teremos de 5 até 6, essa área, esse trapézio. De 6 até 7, nós teremos esse outro trapézio. De 7 até 8, nós teremos esse trapézio. E de 8 até 9, nós teremos esse trapézio. Então, a soma das áreas compreendidas desses trapézios, trapézio 1, trapézio 2, trapézio 3 e trapézio 4, será, então, a aproximação da quantidade de carros que passou por essa via. Então, vamos organizar os dados que foram coletados das tabelas e é importante evidenciar os seus índices. Então, o x0 é 5, que tem como imagem 1.200. O x1 é 6, que tem como imagem 1.320. O x2 é 7, que tem como imagem 600. O x3 é 8, que tem como imagem 660. O x4 é 9 e tem como imagem 480. Então, com base nessas informações, organiza-se uma nova tabela, aonde que podemos evidenciar a soma dos pontos que são internos e os externos ou extremos desse intervalo. Então, nós temos como extremos o ponto, a imagem de 1.200, que é de x0, e o último x1, x2, x3 e x4, que é, então, a imagem de 9, que é 480. Os demais são internos. Então, somamos 1.200 mais 480, nós temos, então, 1.680. E vamos somar os internos. 1.320 mais 600 mais 680, 2.580. Com essas informações, nós já podemos pensar na área e aplicar a fórmula que nós conhecemos. Então, a área, que é a integral de 5 até 9 de f de x dx, que nos fornece o total de carros que passou nessa via das 17 às 21 horas, ela é aproximadamente meio que multiplica os somatórios dos extremos ou dos externos, mais os somatórios dos internos, que multiplica h. Então, eu tenho meio da fórmula vezes os somatórios dos extremos. Não foi 1.680? Mais os somatórios dos internos, que foi 2.580, e h, que foi o valor da amplitude de cada secção do subintervalo, que foi de 1. Não foi de 1 em 1 hora que o engenheiro visualizou a rodovia e contou 1 minuto dessa 1 hora? Então, nós vamos fazer meio vezes 1.680, teremos, então, 840 mais 2.580. Nós temos, então, 3.420. Podemos estimar que durante o período de tempo entre as 17 até as 21 horas, passaram-se 3.420 carros nessa via. Ou seja, se na primeira SP nós chegamos em 2.720, nós já podemos perceber que nós deixamos mais ou menos um pouco menos de 500 carros, um pouco mais de 500 carros sem considerar nessa via. Dessa forma, finalizamos então a segunda situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Na terceira situação problema, você irá conhecer a regra 1/3 de Simpson ou regra de Simpson. E essa regra ela é muito semelhante à regra do trapézio. Só vai mudar o grau do polinômio interpolador de cada subintervalo. Como eu comentei anteriormente, na regra do trapézio, cada subintervalo é interpolado por uma função polinomial do primeiro grau. Na regra 1/3 de Simpson, nós iremos interpolar por uma função polinomial do segundo grau. Ou seja, nós teremos arco de parábolas, cada um em cada subintervalo, realizando então o ajuste. Cabe destacar que depende, comparando os dois métodos, vai depender de f de x, do comportamento de f de x. Se o comportamento da f de x for acabar sendo mais curvo, mais delineado, o arco de parábola acaba então se ajustando melhor. Mas se no caso o comportamento de f de x acaba a ser mais abrupto, em que a reta acaba se ajustando melhor, a regra do trapézio acaba tendo um valor aproximado com uma melhor qualidade do que na regra de Simpson. Vamos então agora ao quadro, conhecer a situação problema 3. Então, a mesma tabela que nós já vimos anteriormente, e nesse caso nós vamos trabalhar nessa tabela com a regra de Simpson. Nós temos então mais um desenho em que a regra de Simpson se vale de aproximações de pequenos trechos de curva por meio de pequenas parábolas, conforme nós podemos ver na figura abaixo. Então, nós temos a função f de x, eu vou destacar ela nesse primeiro momento em vermelho, é a linha contínua que temos aqui. Ela é toda picotada. Você pode perceber que para ser assim, essa função já apresenta um grau bem alto, por ser tão picotada dessa forma, né? Ela crescendo e decrescendo várias vezes. O que acontece? Nós vamos dividir, então, em x0, x1, então nós temos um primeiro subintervalo, x1 até x2, nós temos um segundo, x2 até x3, temos o terceiro, x3 até x4, e até no final de xn-1 até xn. O que nós vamos fazer com Simpson? Em Simpson, de x1 a x2, olha só, nós vamos interpolar com um arco de parábola. E você já pode perceber que nós estamos considerando uma parte que não pertence à função, que a função, então, ela passa aqui embaixo, ó. Então, nós temos esse a mais. Por isso que vai depender da função, dos contornos da função, para saber qual dos dois métodos acaba sendo o melhor. O interessante é fazer vários métodos e comparar os resultados. Só assim podemos tomar uma decisão por meio dessas aproximações. De x1 até x2, olha só, a função, ela deixa, né, a interpolação, ó, nós pegamos esse arco de parábola, a interpolação, ela deixa, então, de considerar essa região. De x2 até x3, olha o que ela vai fazer. Como a função corta o eixo x, ou seja, a função tem uma raiz nesse ponto, ela acaba unindo dessa forma. E, consequentemente, é dessa maneira que a interpolação funciona. x3 até x4, de x4 até xn-1, e, por fim, então, de xn-1 até xn. Então, você pode perceber que vai depender muito de como a função é, porque essa região já não foi considerada, essa região aqui, que é da função, que não é da função, ela acabou sendo considerada, assim por diante. Nós também não teremos, nesse caso, que realizar a interpolação. Nós vamos obter uma fórmula e vamos aplicar essa fórmula semelhante à do trapézio. Para o cálculo da integral, são utilizados os seguintes elementos. H, que é a amplitude do intervalo, seria então a diferença de xn menos x0. Xn seria então o extremo superior do intervalo e x0 o extremo inferior, dividido por n, sendo então o número de subintervalos. Resumindo, seria b menos a dividido por n, onde x0 é igual a a, x1 é igual a x0 mais h, x2 é igual a x1 mais h, xn é igual a xn menos 1 mais h, que é então igual a b.
Então, definimos a integral de a até b de f de x dx como sendo aproximadamente a amplitude dos subintervalos dividido por 3, que multiplica a soma de x0 mais xn mais 4 vezes f de x1 mais f de x3 mais f de x5 mais f de x7 até a f de xn menos 1, ou seja, as imagens de índice ímpar, mais 2 vezes f de x0, f de x4, f de x6 até a f de xn menos 2, ou seja, as imagens dos x de índice par. Com isso, nós temos a seguinte fórmula. A integral de a até b de f de x dx, ela é aproximadamente h sobre 3, sendo h a amplitude do intervalo, que vai, no caso, multiplicar, abrir o conchetes, o somatório da f dos extremos, mais 4 vezes o somatório das imagens de x, do x de índice ímpar, mais 2 vezes o somatório das imagens de x de índice par. Dessa maneira, nós temos, então, construída a fórmula para a aplicação de Simpson. Na sequência, nós vamos plotar os dados no gráfico e vamos analisar a maneira que área que Simpson calcularia para nós. Vamos ao quadro? Então, mas antes disso, é importante nós pensarmos na seguinte situação. Sabemos que o cálculo da estimativa do número de carros que percorreu a via no período de tempo é dada pela seguinte área. A área, aproximadamente, a integral de 5 até 9 de f de x dx. Sabemos também que h igual a 1. Vamos, na sequência, organizar os dados em um gráfico de dispersão e analisar como aplicaremos a regra de Simpson. Então, temos o gráfico construído. Nós temos x aqui, x0 igual a 5, x1 igual a 6, x2 igual a 7, x2, x3 igual a 8, x4 igual a 9 e x5, que é o último. Ah, não, desculpa, não temos x5. x4, ele é o nosso último. Por que eu já evidenciei o índice? Porque, por Simpson, nós precisamos estar muito atentos aos índices, o que é par e o que é ímpar, porque a fórmula ela acaba exigindo isso de nós. Temos, então, aqui, no caso, nós começamos em 5 processos de integração e terminamos em 9. E o que o processo que nós vamos realizar agora, por meio de Simpson vai fazer? Ele vai interpolar de 5 até 6 por meio de um arco de parábola. Então, ele vai realizar mais ou menos esse desenho. De 6 até 7, também ele vai usar um arco de parábola. Ele também vai fazer mais ou menos esse desenho. De 7 até 8, ele vai também usar um outro arco de parábola, realizando mais ou menos esse desenho. De 8 até 9, ele também usa outro arco de parábola, realizando mais ou menos esse desenho que temos. Então, a região que nós estamos considerando seria os limites desse desenho esboçado. O que percebemos que há a impressão que nós estamos coletando mais área do que nos outros esboços. Mas nós vamos verificar isso ao longo da aplicação da técnica, porque não dá para nós ficarmos somente com essa visualização geométrica. Então, vou organizar os dados numa tabela, onde que eu vou evidenciar os externos, os extremos desse intervalo, que é o 0 e 4, onde eu tenho 5, 9 e sua respectiva imagem, 1.200 e 480. Então, 1.200 mais 480, eu tenho a soma dessas imagens, 1.680. Os internos, eu tenho 1, 2 e 3. Então, primeiro eu vou pensar no índice ímpar. 6, que tem como imagem 1.320. E 3,
que o x é o 8, que tem como imagem 660. 1.320 mais 660, somando, tenho 1.980. E, por fim, eu tenho de índice par o interno, que no caso é 600, e eu acabo, então, repetindo esses 600, porque não tem com quem somar. Nesse caso, ele não tem com quem somar. Com essas informações, já podemos, então, aplicar na fórmula. Integral de 5 até 9 de f de x dx é aproximadamente h sobre 3. Nesse caso, h vale 1, então teremos 1/3, o somatório dos extremos, 1.680, mais 4 vezes o somatório do x das imagens de x de índice ímpar, que temos 1.980, mais 2 vezes o somatório das imagens do x de índice, da imagem do x de índice par, que no caso eu só tenho os 600. Então, vou só repetir o 1.680, 4 vezes 1.980, eu tenho 7.920, mais 2 vezes 600, eu tenho então 1.200. Então, 1.680 mais 7.920 mais 1.200, somando todos esses valores, eu tenho então 10.800, e 10.800 vezes 1, 10.800, 3 vezes 1, eu tenho então 3. 10.800 dividido por 3, eu tenho então 3.600. Então, só recapitulando, por meio de Newton-Cotes, nós chegamos em 2.720 carros. Pelo trapézio, 3.420. E agora, por Simpson, 3.600. Ou seja, a ideia de 3.000 e alguma coisa, tanto do trapézio quanto por Simpson, já nos dá uma clareza e já nos dá uma percepção de qual é, né, de certo modo, o valor exato ou a aproximação seria mais fiel da quantidade de carros que passou por essa rodovia. Desse modo, finalizamos a solução da terceira situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Após realizar a aplicação dos 3 métodos, temos 3 valores. Nós vamos então estudar os erros que estão incrementados na aplicação dos 2 últimos métodos que utilizamos. Já podemos, nesse momento, descartar Newton-Cotes, principalmente pelo fato de que os outros 2 métodos estão mais próximos de um valor, eles convergem mais do que o método que utilizamos na primeira situação problema. Não que aquele método ele seja ruim, não é isso. É que nesse contexto, com base nas observações dessa rodovia que temos, os resultados do trapézio em Simpson apresentam uma homogeneidade e que o resultado de Newton-Cotes não apresenta. Ok? Então, nós já fizemos uma primeira eliminação. Mas antes disso, vamos então agora analisar o erro, porque o processo de integração numérica ele está sujeito a erro. Você percebeu que esse erro existe, principalmente quando nós consideramos, por meio da aplicação do método, área que não pertence à função e quando nós deixamos de considerar área que pertence à função. Vamos então agora ao quadro, conhecer a 4ª situação problema.
Nas situações anteriores, obtivemos várias estimativas para a quantidade de carros que passou pela avenida. Todavia, cabe lembrar que todo procedimento que realizamos está susceptível aos erros. Na sequência, estime o erro no processo de integração numérica, aonde iremos utilizar a regra, no caso, a regra do trapézio, e onde iremos utilizar a regra de Simpson. Considere que a seguinte curva representa a função desconhecida que descreve a função que integramos anteriormente. Esse é um ponto importante. Para fazer essa avaliação desse erro, o que nós tivemos que realizar? Nós não temos f de x, nós não conhecemos f de x, a função original daquela observação que determina, que relaciona o tempo, a hora, com a variação de carros por hora. Nós não temos essa função. E como que nós podemos comparar? Porque precisamos ter algo para comparar. Então, interpolamos todos os pontos por meio de Lagrange. E com isso, obtivemos a seguinte função. Acompanhe. Então, ao interpolar todos os pontos por Lagrange, obtivemos o seguinte polinômio de grau 4, menos 110x à quarta, mais 3.130x ao cubo, menos 32.890x quadrado, mais 150.890x, menos 253.500. Encontramos, então, essa função. O gráfico dessa função, ele apresenta mais ou menos essa característica. Então, o ponto das 5 até as 9, que é o que interessa para nós, é só até as 5 até as 9, os outros valores não nos interessam. E nós tivemos, então, esse polinômio passando por todos os pontos. As 6, as 7 e as 8 passando pelos pontos. E vamos considerar essa função como sendo parâmetro para a análise dos erros. Então, pensando inicialmente no que seria o erro para a regra do trapézio. Então, nós temos uma função f de x e ela foi calculada por meio do método do trapézio. Então, o que temos rachurado é chamado de área AT. E o que está tracejado seria o erro. Então, de x0 até x1, olha o que já percebemos. Nós temos uma região que não pertence à função, mas que a regra do trapézio acabou, então, considerando. Isso é um erro. De x1 até x2, nós temos uma parte da função que o método do trapézio não considerou. De x2 até x3, nós temos uma outra parte da função, mais ou menos aqui em cima, que a regra também do trapézio não considerou. E de x, que seria então de x3 até x4, nós temos essa região que não pertence à função e que a regra considerou. Então, toda essa região que agora está em vermelho, eu posso chamar essa região de erro. É o erro do processo de integração. Então, observando a figura, podemos, e o que está em escuro, nós podemos chamar de área AT. Observando a figura, pode-se deduzir que ET, que é o erro, essa parte que nós rachuramos, ela pode ser escrita como que? A integral de ATB, de f dx dx, que é a área analítica, obtida por meios analíticos, que é a área exata da região compreendida entre a curva e o eixo x, menos SAT, que é essa área obtida pelo método. Quando eu faço essa diferença, o que eu encontro? O valor real menos a aproximação. Eu tenho, então, o erro. Independente da quantidade de subintervalos, a estimativa para o erro segue a seguinte expressão. Em módulo, o erro é menor ou igual a amplitude elevada ao quadrado sobre 12, que multiplica xn menos x0 vezes o máximo do módulo da derivada de segunda ordem da função f de x
com x variando de x0 até xn. O que isso indica? Que eu vou ter que obter a derivada de segunda ordem, calcular a imagem de todos esses pontos na derivada de segunda ordem, dos pontos do subintervalo, e tomar em módulo o maior. É com essa informação que vamos, então, obter esse erro, onde h é b menos a sobre n, e x0 é igual a e xn é igual a b. E o máximo, conforme nós indicamos, o máximo da f2' de x0, com x variando de x0 a xn, é o máximo valor absoluto da segunda derivada de f de x, calculada para os valores de x envolvidas na integração. Ou seja, x varia de x0 até xn. Pensando agora em Simpson. Nós vamos pensar de forma análoga ao trapézio. Só lembrando que agora nós não estamos interpolando com uma reta, mas sim com arcos de parábola. Então, de x0 até x1, o que aconteceu? Nós tivemos que a função faz esse contorno e foi interpolado a essa região. Então, nós temos essa região que acabou, então, sobrando. Essa região sobrou. Então, é considerado uma parte do erro. De x1 até x2, olha só, nós também tivemos essa outra região que sobrou. De x2 até x3, nós temos essa outra região que não foi considerada. E de x3 até x4, nós temos essa região, rachurada de vermelho, que não pertence à função e foi considerada. Então, observando a figura e realizando um raciocínio análogo ao que realizamos anteriormente, podemos dizer que o erro de S é igual à integral de A até B, de f de x dx, ou seja, o valor real dessa integral, a área da região que se quer determinar, menos AS, sendo AS, então, esse erro, essa área obtida pelo método numérico, pela aproximação. Independente da quantidade de subintervalos, a estimativa para o erro seguirá a seguinte expressão. Então, o módulo do erro para Simpson, ele é menor ou igual a h à quarta dividido por 180, que multiplica xn. Xn acaba sendo para nós, então, o valor do último x do intervalo, menos x0, que é o primeiro, que multiplica o máximo dos módulos da imagem de x da derivada de quarta ordem de f, com x variando de x0 até xn, onde h é igual a b menos a sobre n, x0 é igual a a e xn é igual a b. E o máximo do módulo da f de quarta ordem de x é o máximo valor absoluto da quarta derivada de f de x, calculada para os valores de x envolvidos na integração, ou seja, x varia de x0 até xn. Isso é uma situação importante que tem que ser levada em consideração quando nós estamos trabalhando com essa integração. Então, vamos pensar primeiro na regra de integração pelo trapézio. Para verificação dos dois erros, utilizaremos os seguintes valores já obtidos anteriormente. Porque como eu estou calculando um erro do que eu já fiz, eu tenho que considerar as situações anteriores. Então, h vale 1, foi o h igual a 1 que nós aplicamos na fórmula anterior. Foi xi igual a x0, x0 igual a 5, x1 igual a 6, x2 igual a 7, x3 igual a 8 e x4 igual a 9. E vamos agora, então, obter a derivada de segunda ordem da função. Então, eu tenho que f de x ela é igual a menos 110x à quarta, mais 3.130x ao cubo, menos 32.890x quadrado, mais 150.890x, menos 253.500. O 4 tombou, 4 vezes menos 110,
menos 440 e retiro uma da unidade. 4 menos 1, 3. O 3 tombou, 3.130 vezes 3, 9.390, 3 menos 1, eu tenho 2. O 2 tombou, 2 que multiplica 3.000, no caso, 32.890, nós temos então 65.780x. Retiro 1 da unidade, 2 menos 1, expoente implícito 1. A derivada de 150.890x é 150.890. Mas eu cheguei na derivada de primeira ordem. Eu vou pensar agora na derivada de segunda ordem. O 3 vezes menos 440, eu tenho então menos 1.320 e retiro uma unidade do expoente. 3 menos 1, 2. Então, menos 1.320x quadrado. O 2 está no expoente, caiu duas vezes, 9.390, temos então 18.780, 2 menos 1, 1. Menos a derivada de 65.780 é 65.780. Obtivemos então F duas linhas. Com base em F duas linhas, o que nós iremos fazer? Vamos calcular a imagem de x0, x1, x2, x3 e x4. Eu preciso de calcular a imagem desses valores. E com isso eu tenho imagem de F duas linhas de 5. No lugar de x, eu vou substituir por 5. Então temos menos 1.320 vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 18.780 vezes 5, menos 65.780. Realizando as operações, nós chegaremos em menos 4.880. Na sequência, F duas linhas de 6. Vou no lugar do x substituir 6. Então, eu vou ter menos 1.320 vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6, então, vezes 36. Mais 18.780 vezes 6, menos 65.780. Realizando as operações, chegamos em menos 620. F duas linhas de 7, menos 1.320 vezes 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, mais 18.780 vezes 7, menos 65.780. Realizando as operações, nós iremos chegar em 1.000. F duas linhas de 8, menos 1.320 vezes 8 ao quadrado. 8 vezes 8, nós temos aqui no caso 64, mais 18.780 vezes 8, menos 65.780. Chegamos então em menos 20. Por fim, F duas linhas de 9 é igual a menos 1.320 vezes 9 ao quadrado. 9 vezes 9, temos 81. Então, menos 1.320 vezes 81, mais 18.780 vezes 9, menos 65.780. Nós chegamos em menos 3.680. O que nós vamos assumir nesse caso? Vamos assumir A de maior valor e em módulo. Então, em módulo, a de maior valor é 4.880, é a maior que os outros dados. Então, nós teremos a seguinte situação. Eu vou tomar o máximo da F em módulo da F duas linhas de xi. Então, eu tenho 4.880. Então, o erro será 1/12 xn menos x0, então 9 menos 5, que multiplica 4.880. Ou seja, realizando as operações indicadas, respeitando a prioridade de operações, nós vamos chegar em 1.626,777. Como nós estamos trabalhando com contagem, dados discretos, eu vou arredondar para mais, principalmente pelo fato de quase termos um carro aqui. Então, 1.627 carros é o erro.
O que isso significa para nós? Isso significa para nós que, com a regra do trapézio, nós obtivemos 3.420, ok? 3.400, deixa eu pôr aqui, 3.420. E com isso nós temos para mais um erro de 1.627, ou seja, nós temos para mais uma ideia de que pode chegar até 5.047, ou seja, esses valores de 5.047 até 3.420 também podem ser considerados, está encrustado nesse erro. E nós temos também para menos, que no caso seria 3.420 menos 1.793. 1793. Ou seja, nós criamos um intervalo com centro em 3.420, que foi o que nós conhecemos, e ao redor desse, tanto para mais quanto para menos, nós temos o erro de 1.627. Então, você pode perceber que tem uma variação muito grande. De 1.793 até 5.047, nós temos uma variação muito grande, o que denota que o erro que nós calculamos nesse caso acabou sendo grande para a situação que nós estamos investigando. Vamos agora, então, na sequência, calcular o erro para a regra do trapézio. Desculpa, para a regra de Simpson. A regra de Simpson, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da derivada de quarta ordem. Então, continuando as derivações, assumindo a derivada de segunda ordem e derivando essa derivada, a derivada de segunda ordem, nós vamos chegar na de terceira, que vai ser, então, menos 2.640x mais 1.800, mais, ali no caso, nós temos 18.780. E nós temos também, e derivando mais uma vez essa derivada de terceira ordem, chegamos na derivada de quarta ordem, que é o que nós precisamos. E no caso ela é 1.640. Como ela é uma função constante, todos os valores que nós temos têm a mesma imagem. Então, tirando em módulo, nós temos que 2.640 é o máximo que nós vamos utilizar na fórmula. Então, nós temos que o erro de S é aproximadamente 1/4 sobre 180, que multiplica, aqui no caso, xn menos x0, ou seja, 5 menos 9. Aqui no caso, desculpa, aqui é x0 menos o xn, ao contrário. Menos 2.640. Realizando os produtos e extraindo o módulo, nós vamos chegar em 58,7136. Como nós estamos tratando com dados discretos, o que acontece? 58,7, a gente já pode, é quase um carro isso aqui. Já podemos pensar em 59 carros, pensando já em arredondar pelo processo. Olha o que acontece com esse erro que nós obtivemos. Nós obtivemos, por meio da regra de Simpson, que nós temos 3.600 carros, não foi? Nós obtivemos esse valor, 3.600 carros, mas com um erro de 59, ou seja, ele cria para nós 3.600 mais 59, ou seja, um limitante superior de 3.659 e um limitante inferior, pensando nessa margem de erro, de 3.600 menos 59, ou seja, 3.541. Essa margem de erro, você pode observar que o limitante inferior dela é 3.541 e o limitante superior 3.659. E a média, o ponto médio, é o que nós calculamos, 3.600. O que você pode notar nesse caso? Que a variação das possibilidades dessa margem de segurança é muito menor do que da regra do trapézio. Na regra do trapézio, nós tivemos uma situação aonde que a variação ela foi de 1.627 carros para mais ou para menos do que nós obtivemos. E nesse modo, para Simpson, nessa ocasião, e levando em consideração
a função que interpolou esses pontos, nós então chegamos que o resultado obtido por Simpson, ele acaba apresentando uma homogeneidade melhor do que nos outros dados e, consequentemente, se eu fosse continuar o processo de estudo dessa rodovia, desse estudo de engenharia, eu utilizaria, então, o método de Simpson, que houve uma adequação mais homogênea do que os outros. Desse modo, finalizamos a solução da quarta situação-problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Chegamos então no momento de refletir, de reestruturar e de aprofundar conceitos que foram vistos anteriormente na situação de problematizando novas situações. Mas antes de irmos para esse problematizando, eu quero que você pense a respeito das funções que nós trabalhamos. A SP abordada hoje na aula é uma SP em que nós não conhecemos f de x. Então, a imagem de f de x já está estabelecida. Mas, do seu livro, você tem uma situação em que você conhece quem é f de x. E, consequentemente, o que você terá que fazer? Você não tem a imagem, então é necessário que você calcule toda a imagem dos valores das secções que você criar no intervalo em que você quer integrar. Então, é importante, há um passo a mais que está contemplado no seu livro, que nas situações que nós realizamos não houve necessidade, que seria então o cálculo da imagem de todas as subseções ou todos os subintervalos que você construir no intervalo de integração, ok? Vamos então agora ao quadro com o provocando novas situações. Uma chapa metálica exposta ao calor aquece com a taxa de variação de temperatura Celsius por segundos. Essa já é uma taxa de variação. Então, se ela é Celsius por segundos, quando eu integro Celsius por segundos, eu tenho então o que seria, no caso, a temperatura, em função do tempo x que está dado em segundos. Então, seja f de x igual a e elevado a 0,8x. Determine o erro ocorrido no cálculo da variação de temperatura entre x igual a 2 segundos e x igual a 3 segundos, ou seja, nós calculamos a integral nós acabamos calculando a integral de 2 até 3 de e elevado a 0,8 x dx, é esse valor que nós acabamos calculando, considerando então que foi utilizado a regra do trapézio, e o exercício já nos dá que h é igual a 0,25. Como eu estou abordando a regra do trapézio, o que vai acontecer? Eu vou ter então que determinar a derivada de segunda ordem. Nesse caso, nós vamos derivar essa função e ela é uma função composta. Você já pode perceber que tem um 0,8 no x. Podemos aplicar a regra da cadeia. Então, seria a derivada do que está no expoente. Então, a derivada de 0,8x, nós temos 0,8 que multiplica a derivada de e elevado a alguma coisa. E a derivada de e elevado a alguma coisa é e elevado a essa coisa. Então, e elevado a 0,8x. Então, f' de x é 0,8 vezes e elevado a 0,8x. F duas linhas, nós vamos ter, então, a derivada, primeiro do expoente, a derivada de 0,8x, 0,8. 0,8 vezes 0,8, nós temos 0,64, que multiplica e elevado a 0,8x.
Na sequência, o que nós vamos fazer? Sabemos, então, que A vale 2, B vale 3, e eu tenho que a amplitude dos subintervalos é 0,25. Eu vou, então, seccionar esse subintervalo. Então, ele inicia em 2, 2 mais 0,25, 2,25, mais 0,25, 2,5, mais 0,25, 2,75, mais 0,25, eu tenho, então, 3. Vou calcular a imagem. Como que eu vou obter essa imagem? No lugar de x, eu vou substituir o valor e vou resolver as operações. Vou obter com isso, para 2, 3,17, para 2,25, 3,88, para 2,5, 4,73, para 2,75, 5,78 e para 3, 7,05. Vou tomar, então, em módulo o maior valor. Todos são positivos, mas em módulo o maior valor é 7,05. Então, o máximo da F duas linhas de xi é 7,05. E vou, então, aplicar a fórmula do erro. Então, o erro do processo do trapézio, o módulo desse erro, ele é aproximadamente H, que é 0,25 ao quadrado, dividido por 12, que multiplica xn, que no caso é 3, o último menos o primeiro, que é 2, que multiplica o máximo F duas linhas de xi, que é 7,05. Realizando, então, 3 menos 2, nós vamos ter 1. 0,25 ao quadrado dividido por 12 vezes 1, nós temos 0,0052, que multiplica 7,05. E com isso chegamos em 0,0367 graus Celsius. Ou seja, o valor que foi encontrado, ele varia para mais e para menos, é a mesma ideia, o valor encontrado vai variar para mais e para menos 0,367, o que vai gerar uma margem de erro. E essa margem de erro, ela é de extrema importância na análise da situação. Porque quanto mais compacta for a margem de erro, quanto menor for a margem de erro, melhor é o resultado que foi encontrado. E nós percebemos isso quando nós olhamos a comparação da regra do trapézio para a comparação da regra de Simpson. Ficou evidente esse ponto. Então, pensa, você está assumindo 3.000 e alguma coisa. E a margem de erro chega a 5.000. Você já pode pensar sobre isso, que se você está fazendo para algo para 3.000, pensando em 3.000, mas a coisa podendo chegar a 5, a gente já pode pensar que tem algo errado, ou melhor, esse método não está adequado para aquela situação. Agora, como no Simpson, nós tivemos uma variação de 59 carros, aí você pode pensar no 3.600 carros, que ele é uma situação muito boa, um ajuste muito bom, que nós conseguimos chegar, uma aproximação muito boa, que nós conseguimos chegar, então, no processo de integração numérica. Dessa forma, eu vou me despedindo dessa disciplina, que foi muito importante. Essas nossas 6 aulas foi um caminho muito proveitoso ao longo do cálculo numérico. E eu gostaria de agradecer a você, tutor que está em sala, aos alunos que estão empenhados na disciplina, aos técnicos de estúdio que possibilitam a realização dessa aula operando a mesa. Eu quero deixar o meu obrigado a todos vocês e aos tutores à distância que estão aqui comigo, mediando todo esse processo de ensino-aprendizagem que vocês estão vivenciando. Mas não deixe para depois. Vai realizando as atividades de pré-aula, de pós-aula, vai realizando as atividades que estão, as questões de reflexão que estão no fórum. Há também as situações comentadas, que são um exercício do seu livro, resolvido detalhadamente, que também está disponibilizado no fórum. Eu fico por aqui e até a próxima.
Agora que você concluiu a unidade 4 de cálculo numérico, vamos relembrar o que estudou nessa unidade? Você entendeu que integração numérica é um método utilizado para chegarmos a respostas aproximadas, como no nosso exemplo do cálculo da área da parede da Igreja da Pampulha. Na SR, você pôde se colocar no lugar de 3 grandes lojistas que tinham a intenção de implantar filiais em uma nova cidade. Para isso, tiveram que aplicar diferentes métodos para descobrir o crescimento populacional da cidade. Na SP1, você aplicou as técnicas de integração numérica pelo método de Newton-Cotes para que o dono do supermercado chegasse à conclusão que a variação populacional seria de aproximadamente 312.800 habitantes. Na SP2, você pôde orientar o proprietário da Magazine a fazer uso da integração pela regra dos trapézios para chegar ao resultado de 314.830 habitantes. Já na SP3, a empresa de veículos fez uso da regra de integração de Simpson, chegando a um resultado diferente, 279.280 habitantes. E por fim, na SP4, você, junto com um funcionário da prefeitura da cidade, apresentaram um estudo do erro nas estimativas feitas pela Magazine e empresa de veículos, usando as regras dos trapézios e de Simpson. Agora você entendeu por que usar a integração numérica para obter o valor aproximado em casos em que não é possível aplicar um método analítico. Mas antes de nos despedirmos, eu tenho uma questão para você poder aprofundar os seus estudos. Conhecendo a taxa de variação do volume de CO2 lançado na atmosfera por uma equação ou um conjunto de pares ordenados de quantidade CO2 em função do tempo, como podemos estimar a quantidade desse gás na atmosfera num determinado intervalo de tempo? Compartilhe suas conclusões com seus colegas. E para terminar, lembre-se que é importante ler o livro didático, acessar o material complementar e acompanhar as webaulas, além de responder sempre aos questionários das pré- e pós-aulas, ok? É isso. Até a próxima!